Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Como eu sempre digo, é uma imensa satisfação sempre estar junto de vocês, nessa troca de experiências, como nós sempre dissemos, com os irmãos encarnados, com os irmãos desencarnados, com os irmãos que estão nos assistindo dos seus lares. Eu sempre digo que é muito interessante quando a gente vê e observa rostos novos e rostos antigos também. Cada um, quando a gente olha para cada um, a gente vê que cada um carrega a sua singularidade, a sua beleza, a sua riqueza, o seu talento, por dentro e por fora. E o interessante da proposta espírita e da proposta cristã, em primeiro momento, é que nós conseguimos, mesmo com cada um carregando um tesouro particular, nós conseguimos nos reunir e fazer esta reunião harmônica, quase que como um concerto celestial, de almas diferentes, mas que neste momento todos nós somos irmãos. Então, para nos preparar para mais esta palestra, que possamos assim fechar os nossos olhos, sentir a vibração, esta vibração tão rica do plano maior da vida e que nos enche de bom ânimo, nos enche de coragem, nos enche de paciência e nos enche de boa vontade, para assim dizermos: sou senhor de mim mesmo, sou filho de Deus e assumo daqui em diante o protagonismo da minha história, o protagonismo da minha vida. Este protagonismo que me fará assim transcender, me transformar e chegar a Deus, me conectar com Ele. Assim como Jesus, o Mestre, nos descreve na parábola do filho pródigo, todos nós estamos caminhando ao retorno do Pai, desta sintonia, desta conexão, deste contato e desta identificação. Mas o Pai é tão bondoso, tão justo, tão misericordioso, que Ele ainda nos oferece esta possibilidade de estarmos juntos, sermos nós, esta troca de experiências, esta troca de vivências, de possibilidades, onde aprendemos um com o outro, crescemos juntos, nos desenvolvemos e amadurecemos juntos. E isto mostra como temos um Pai, como Cristo nos diz, de tamanho amor, de tamanha bondade e de tamanha misericórdia. Este Pai que ensina, este Pai que esclarece, este Pai que socorre e este Pai que ampara. E tamanha é esta dedicação do Pai para nós, que da mesma forma só podemos retribuí-lo com o mesmo amor, retribuí-lo com a mesma disposição e boa vontade. Pai, aqui nos colocamos como pequenos servidores e mensageiros da Tua seara. Que possamos, faça de nós, Senhor, instrumentos do Seu amor, instrumentos da Sua bonança e da Sua benevolência. E assim, Pai, para darmos por início a esta palestra,
com a permissão do plano superior da vida, que possamos fazer a prece que o Mestre nos ensinara, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, quando eu estava a refletir aqui fazendo a prece, eu pensei que cada palestra que nós fazemos tem um objetivo. Claro que todas têm um tema, mas também existe um objetivo, uma razão, um propósito. E o meu propósito na palestra de hoje é nos levar a uma autorreflexão de nós enquanto espíritas e de nós também enquanto cristãos. Talvez seja muito óbvio o que eu vou falar agora, mas quando nós concebemos o nosso grupo, idealizamos o nosso grupo, digamos que nós centralizamos os nossos esforços especialmente em uma razão, em um propósito, que é a fraternidade. Somos aprendizes e estamos caminhando juntos e em direção à fraternidade. Só que a fraternidade não faz só parte do nosso projeto individual enquanto este grupo. Segundo Kardec, o Espiritismo também se assenta, se arvora na fraternidade. E mais, ela é um dos grandes estandardes, um dos grandes lemas do cristianismo. Por esta razão, por sua tamanha importância, que o tema da palestra de hoje é Fraternidade, a essência da vida cristã. E, como sempre, recorrendo ao significado usual e comum para nos introduzirmos ao tema, fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmãos. É a união entre os irmãos. Esta unidade com base no respeito, na solidariedade, na tolerância, na empatia e na compaixão. Vejamos que, inclusive, ela está entre os princípios primordiais que estruturaram a Revolução Francesa. Revolução esta que representou a consolidação da República e a universalização dos direitos dos homens e dos cidadãos. Quer dizer que ela está na base social e sem ela não pode haver nem liberdade e nem igualdade. Aliás, o lema liberdade, igualdade e fraternidade, criado em 1789, se mantém como ideal até os dias de hoje, para uma perfeita harmonia e uma perfeita felicidade social. Ou seja, é inegável, por este conceito primeiro, que a fraternidade é um tema recorrente, tanto no Espiritismo quanto no cristianismo e até mesmo no mundo. Se assim quisermos, para transmitir a tamanha grandeza deste ideal e deste conceito,
Podemos dizer que a fraternidade é o caminho do amor. É o olhar com compaixão. É o acolher sem julgamentos. É o doar sem interesse. E é sentir a aflição do próximo como se fosse nossa. Eu gosto especialmente da definição de Kardec, na Revista Espírita, que busca nos lembrar que a fraternidade, em um primeiro e único momento, resume todos os deveres dos homens relativos uns aos outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e é a aplicação da máxima: agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Por isso que eu vos digo que mais do que um conceito humano, um conceito social, a fraternidade é este projeto transcendente. É uma lei universal. Enquanto estava a elaborar esta palestra, eu lembrei de uma curta história contada por um orador, escritor e membro de uma associação missionária evangélica e curiosamente não espírita. O nome dele é Tiago Rodrigo. E no seu canal do YouTube ele relata uma história muito curiosa. Um antropólogo estava estudando os usos, costumes e tradições de uma tribo africana. Quando ao final do trabalho, ele propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olhe, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças animadas se alinharam, prontas para correr. E quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já. Espantosamente, todas deram as mãos e correram juntas até a árvore. Pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu, meus irmãos, é uma palavra que representa uma antiga filosofia e ética africana que significa: sou quem sou, porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem a consciência de que ela é afetada quando o seu semelhante é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha e que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito, partilha, empatia, solidariedade, compaixão. É dizer que ser humano é ser com os outros. E ser com os outros, meus amigos, deve ser tudo. E essa vontade nossa de ser sempre nós, de ser sempre juntos, de ser sempre pares, está diretamente ligada ao que os espíritos na doutrina espírita chamam de lei de sociedade. Nós, meus amigos, o homem essencialmente é um ser gregário, organizado para a vida em sociedade. Quer dizer que somos criados para viver, ou melhor, conviver com os nossos semelhantes.
De fato, quando somos criados por Deus, somos simples e ignorantes. E vamos nos distinguindo, nos diversificando. Ou seja, nós divergimos no nosso modo de pensar, de agir, de nos expressar e de nos relacionar. Mas Deus, em sua perfeita sabedoria, não nos fez perfeitos, e sim perfectíveis. E para atingirmos a perfeição a que estamos destinados e desenvolver todo o nosso potencial intelectual e moral, nós precisamos uns dos outros. Precisamos do contato com os nossos semelhantes e dessa troca de experiências, vivências, afeições e conhecimentos. Portanto, a vida em sociedade, o contato, o convívio com o diferente, nos sustenta em nosso processo de aprendizado e de evolução. Uma vez que juntos, quando estamos juntos, nós nos movimentamos. Nós sentimos a necessidade da mudança, de mudar comportamentos, mudar posturas e, por que não também, ressignificar o papel que nós assumimos nesta terra. É claro, meus amigos, que todos nós somos inegavelmente únicos e também feitos para coexistir, para conviver. Talvez seja por isso que na oração que o Mestre nos ensina, ele começa dizendo: o Pai é nosso, venha a nós o vosso reino, o pão é nosso, livrai-nos do mal. Como a nos dizer que a mais plena e perfeita realização do Espírito reside neste triângulo: Deus, eu e o próximo. Assim, para bem vivermos juntos, para aprendermos juntos, precisamos encarnar, assumir o espírito da fraternidade e ter a consciência de que os nossos talentos, os nossos valores, os nossos tesouros, quando somados aos de nossos irmãos, tornam toda a experiência na Terra, toda a experiência da nossa evolução muito mais enriquecedora. Aliás, se bem observarmos, o ideal da fraternidade compreende toda a razão do Evangelho. Tanto que o maior ensinamento que Jesus nos traz a contempla no seu enunciado. E qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Indicando que o amar ao próximo é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E por isso que devemos procurar enxergar e reconhecer o próximo. Reconhecer no próximo como um irmão. Reconhecer no próximo o potencial, a essência divina, mesmo com a sua singularidade. Já que todos nós somos uma mesma família, todos nós carregamos a herança divina. E em verdade que o Cristo foi o maior exemplo do que temos, do espírito da fraternidade, renunciando a si em favor da humanidade. Ele socorreu,
entendeu, esclareceu e beneficiou a todos. E nos ensinou o que era ser fraterno, não só pelos seus exemplos, pela sua prática, mas também pelas suas histórias ricas. Peguemos, por exemplo, uma das parábolas mais conhecidas do Mestre, a parábola do bom samaritano. Certa vez, um líder dos judeus perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para garantir herdar a vida eterna. O Salvador perguntou-lhe o que diziam as Escrituras. O líder disse que os homens deveriam amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que ele estava certo. E o líder então perguntou: quem é então o meu próximo? Foi então que Jesus contou essa história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes tiraram a sua roupa, o espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que naquela mesma estrada um sacerdote também passava. Quando viu o homem, ignorou a sua condição e continuou. E assim também veio um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que naquela época era um povo discriminado e repudiado pelos judeus, tidos como impuros, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E depois de contar essa história, Jesus questionou o doutor da lei: qual destes 3 homens você acha que foi o próximo do irmão? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei. E Jesus complementou: pois vá e faça o mesmo. Por isto, meus amigos, por esta razão que o espírito do Ubuntu, que também podemos chamar do espírito da fraternidade, significa sermos dotados desta postura misericordiosa, solidária e tolerante. Nos mostra que devemos nos importar uns com os outros, que somos mais humanos quando somos um com os nossos semelhantes. Em outras palavras, a vida fraterna, viver em fraternidade, é uma vida de cuidado, onde o que realmente importa é ser humano e sermos esta grande família. No fundo, meus amigos, a mensagem é simples. A vida é este espetáculo de diversidade. E nós podemos aprender a amar uns aos outros, como Jesus nos amou, sem distinções e sem barreiras, para que jamais prevaleça entre nós as diferenças que nos ferem e que nos machucam. E que mesmo na nossa diferença, na nossa diversidade, nós possamos construir elos de irmandade,
elos de amizade. O que é claro um desafio, inegavelmente, pois a nossa história, a história da humanidade, se confessarmos, é a história da nossa dificuldade e quase incapacidade de conviver com o outro, de conviver com a diferença. Mas então, de que forma nós podemos começar a construir este ideal? De que forma podemos ser efetivamente fraternos? Começamos pelas mudanças. Comecemos enxergando o outro, reconhecendo o outro, nos conectando com o nosso próximo, fazer algo pelos nossos irmãos. Tomando as palavras de Kardec para finalizar, também na Revista Espírita, o progresso é a fraternidade em nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a perfeição. Todos os seres são filhos de Deus, portanto, irmãos a quem devemos amar, respeitar, ajudar e servir. Em nome do Senhor e da fraternidade, que deve reger as nossas ações. Então, meus amigos, como espíritas, que nós nos empenhemos para sermos fraternos e construir um movimento puro de fraternidade, como espíritas e como os cristãos, aprendendo e caminhando para a fraternidade. E assim, meus amigos, que possamos fechar nossos olhos, nos entregar a este momento a Deus e agradecê-lo a todo momento por esta oportunidade que Ele nos concede de vivermos esta unidade, de nos vermos como irmãos, sentirmos-nos como irmãos e reconhecer assim em nosso próximo a tamanha riqueza que existe, fortalecendo de tal forma estes laços de amor que nos fortalecem, que nos unem, pois se somos criados por Deus e se Deus é amor por excelência, nós também carregamos a essência divina em nós e carregamos uma essência essencialmente de amor. É fazer assim o exercício pleno da lei de amor e da lei de caridade. É nos tomarmos assim da palavra do Evangelho, a palavra que santifica, a palavra que salva, a palavra que transforma. E assim fazermos delas ações que nos conecte com o próximo. Fazer ações que nos conectem a Deus. E estamos aqui, Pai, diante de Ti, para promovermos a transformação de nossas vidas. Sendo irmãos uns para com os outros. Louvado seja, Senhor Pai, e que nos conceda assim o dom, Senhor, o dom da palavra, o dom da ação, o dom do pensamento, para espalhar o amor onde haja ódio, para espalhar a fraternidade onde haja desunião, para espalhar a luz onde existam trevas. E assim, Pai,
para darmos por término a mais esta palestra, que possamos fazer a prece que o Mestre nos ensinara, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja.